Vamos contar como Jackson foi surpreendido por uma série de eventos que mudariam seu destino, levando-o a reencontrar o verdadeiro amor e a chance de redenção. Siga com a gente nessa história e descubra como Jackson deu a volta por cima. Jackson era um daqueles garotos que você encontrava em qualquer esquina de uma cidade pequena. Simples, com aquele sorriso tímido que se escondia sempre que alguém o elogiava. Não era de muitas palavras, mas seu coração, o coração dele era enorme. Ele cresceu sem muito luxo, mas também sem grandes preocupações. A vida era como era, e ele estava bem com isso. Na escola, ele sempre preferiu observar de longe. Quieto, sentado no fundo da sala, seu olhar constantemente voltava para a mesma pessoa, Ana. Ana era o oposto dele em muitos aspectos. Sempre alegre, falante, o tipo de pessoa que fazia qualquer ambiente brilhar. Ela tinha aqueles olhos que pareciam refletir o sol, e uma risada que fazia todos ao redor rirem também. Mas, ao contrário do que se poderia pensar, Ana não era inalcançável. Na verdade, ela e Jackson eram melhores amigos desde que se entendiam por gente. A cumplicidade entre eles era natural, e a amizade parecia algo predestinado, como se os dois tivessem sido feitos um para o outro desde o início. Com o passar dos anos, essa amizade foi se transformando. Aos poucos, Jackson começou a sentir algo diferente por Ana. Não era apenas o carinho de amigo. Era uma sensação nova, um nervosismo que ele não conseguia explicar. Toda vez que Ana o olhava ou ria das suas piadas, mesmo as mais sem graça, ele sentia o coração bater mais rápido. Ele estava apaixonado, mas como admitir isso? E se estragasse tudo? O engraçado é que Ana, sempre tão confiante e extrovertida, também começou a se sentir diferente em relação a Jackson. Talvez tenha sido aquele dia em que os dois voltavam juntos para casa depois da escola, o céu tingido de laranja com o pôr do sol, e Jackson, sem perceber, segurou a mão dela enquanto falavam sobre nada em particular. Um toque simples, mas que fez o coração de Ana disparar. Eles se olharam por um momento, ambos com aquela sensação de que algo havia mudado. Algo maior estava surgindo entre eles. Eles não falaram sobre isso de imediato, é claro. Continuaram sendo amigos, fingindo que nada tinha acontecido. Mas, por dentro, ambos sabiam que algo havia mudado. O jeito que Jackson olhava para Ana, ou como ela parecia ficar nervosa ao seu lado, tudo apontava para algo maior que a simples amizade. Até que um dia, sem aviso, durante uma tarde tranquila na praça da cidade, Jackson não aguentou mais. Ele, que sempre foi reservado, encontrou a coragem que nem sabia que tinha. Virou-se para Ana, o coração na boca, e disse, com a voz trêmula, mas sincera, Ana, eu acho que, eu te amo. Ana ficou quieta por um segundo, o olhar surpreso. Mas logo seus olhos se encheram de ternura, e ela sorriu, aquele sorriso que sempre derretia qualquer preocupação. Eu acho que te amo também, Jackson. Foi ali, naquele momento tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundo, que o destino deles começou a se traçar de uma forma que nem eles poderiam imaginar. A amizade se transformou em amor, um amor puro, daqueles que a gente só encontra uma vez na vida. O casamento de Jackson e Ana não foi o que muitos chamariam de grandioso. Não teve luxos, nem cerimônias extravagantes. Mas teve algo que muitas vezes falta até nas celebrações mais imponentes: sinceridade. Era o tipo de casamento que não precisava de mais nada além de um ao outro. A igreja pequena, no alto da colina, parecia acolher a simplicidade daquele momento. O vestido de Ana era simples, mas ela nunca esteve tão linda aos olhos de Jackson. E ele, com aquele terno que alugou de última hora, estava nervoso, mas sua felicidade transbordava em cada sorriso. Quando o sim foi dito,
Não houve fogos de artifício ou orquestras, apenas o som suave do vento e as palmas dos poucos amigos e familiares que estavam presentes. Mas, para eles, aquele era o momento mais perfeito de suas vidas. Jackson olhou para Ana com os olhos cheios de promessas, e ela retribuiu com um olhar que dizia: eu estou aqui, e vou estar sempre. A lua de mel? Foi uma ida rápida ao litoral, com as economias que juntaram durante meses. Ficaram numa pousada simples, onde o barulho do mar substituía o luxo. Caminhavam de mãos dadas pela areia, rindo, conversando, sonhando. Aqueles dias à beira-mar eram apenas o começo da vida que imaginavam construir juntos. Uma vida que, embora sem grandes riquezas, seria completa. Mas a vida real não demora a mostrar suas garras. De volta à rotina, eles perceberam que o amor não paga as contas. O emprego de Jackson, como técnico em manutenção, não rendia muito, e Ana fazia o possível vendendo doces caseiros para complementar a renda. A casa que alugaram mal tinha móveis, o sofá era um colchão velho que eles ganharam de um amigo, e as refeições, muitas vezes, se limitavam ao básico. No entanto, entre a falta de dinheiro e as dificuldades do dia a dia, havia algo que nenhum luxo poderia comprar: a alegria de estarem juntos. Às vezes, à noite, depois de um longo dia de trabalho, Jackson chegava em casa exausto. Mas ao abrir a porta e ver Ana, com aquele mesmo sorriso que o conquistou desde a adolescência, todas as preocupações pareciam se dissipar. Eles cozinhavam juntos, mesmo que fosse apenas uma sopa simples, e sentavam no chão da sala, conversando sobre o futuro. Falavam sobre os filhos que queriam ter, sobre os sonhos que ainda não tinham alcançado, mas que, de alguma forma, sentiam que estavam logo ali, à espera. E tinha aquela coisa de rir dos próprios desafios. Quando o encanamento da casa quebrou pela terceira vez, ao invés de se desesperarem, eles riram. Acho que nosso casamento está sendo testado, Jackson brincou, enquanto tentava, desajeitado, consertar o cano. Ana, com as mãos sujas de graxa de tanto ajudar, sorriu: se a gente pode consertar isso, pode consertar qualquer coisa. Nos finais de semana, eles faziam piqueniques no parque. Nada sofisticado, apenas uma toalha velha, alguns sanduíches e, claro, as risadas que nunca faltavam. Eles observavam as outras famílias, algumas com carrinhos cheios de compras, outras passeando em carros novos. Mas, para Jackson e Ana, nada daquilo parecia importar. Eles tinham algo que era só deles, algo que o dinheiro jamais poderia comprar: a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam tudo juntos. E essa união era o que tornava cada dia, por mais simples que fosse, especial. A vida parecia finalmente estar sorrindo para Jackson. Depois de anos de luta, de apertos financeiros e improvisos, as coisas começaram a mudar. O negócio de tecnologia que ele havia começado com um amigo, algo que a princípio parecia um projeto sem futuro, decolou de uma forma que ninguém esperava. Eles criaram um software inovador, algo simples, mas extremamente eficaz, e de repente, investidores começaram a aparecer, dinheiro começou a fluir, e a pequena empresa se transformou num império milionário em questão de meses. De início, Jackson não se deixou levar. Ele continuava aquele mesmo cara humilde, voltando para casa no fim do dia, querendo apenas contar para Ana como as coisas estavam indo. Eles riam juntos, comemoravam as pequenas vitórias com uma pizza simples na mesa da cozinha. Ana, sempre com aquele olhar orgulhoso, dizia: eu sabia que você ia conseguir. E ele acreditava que, independentemente de quanto dinheiro entrasse, continuariam os mesmos. Mas o dinheiro, quando vem de repente, tem um jeito estranho de entrar não só no bolso, mas na cabeça. E foi exatamente isso que aconteceu com Jackson. Ele começou a mudar de forma tão sutil que nem ele, nem Ana perceberam logo de cara. No começo, eram pequenas coisas, reuniões intermináveis,
viagens de negócios cada vez mais frequentes, jantares com pessoas que antes pareciam inalcançáveis. Jackson foi conhecendo o poder que o dinheiro traz e, com ele, as tentações. O homem simples que sempre ria das pequenas conquistas começou a se importar com números. Números nas contas, nos contratos, no prestígio social. De repente, o Jackson que ficava feliz com um sofá improvisado começou a desejar carros luxuosos, relógios caros e uma casa que refletisse seu novo status. Ele ainda amava Ana, claro, mas a conexão entre eles começou a se perder. As noites simples, de conversas no chão da sala, foram substituídas por eventos sociais, festas de gala e viagens que ele fazia sozinho. Ana, por sua vez, sentia a distância aumentar. Jackson não era mais o mesmo. Ele tinha sempre um telefone na mão, sempre uma reunião urgente. As conversas entre eles tornaram-se cada vez mais rarefeitas, como se vivessem em dois mundos diferentes. Ana tentava trazer de volta a simplicidade de antes, mas Jackson estava cada vez mais envolvido com seu novo círculo social, com pessoas que se importavam mais com o status do que com a sinceridade. Foi durante uma dessas festas que ele conheceu Angela. Linda, envolvente e, acima de tudo, perigosa. Angela tinha aquele olhar que misturava admiração e ambição. Ela sabia o que queria e sabia exatamente como conseguir. E o que ela queria naquele momento era Jackson. Ele, por outro lado, estava vulnerável, iludido pelo poder, pelo sucesso, pelo desejo de ser reconhecido. Jackson, que sempre se orgulhará de sua lealdade e de seus princípios, começou a ceder. Angela não era apenas uma mulher atraente, ela representava a tentação do poder, o símbolo de um mundo que Jackson, agora, achava que merecia. Eles começaram a se encontrar, às escondidas, e a cada vez que isso acontecia, o antigo Jackson, aquele que Ana conhecia tão bem, desaparecia um pouco mais. Ana, que sempre sentiu quando algo não estava certo, começou a perceber. Jackson estava mais distante do que nunca. Ela tentava, em vão, resgatar aquele homem por quem se apaixonou na adolescência. Mas o Jackson que agora andava ao lado dela já não era o mesmo. Ele estava mais frio, mais calculista, e, principalmente, mais distante do que ela jamais imaginou possível. Enquanto Jackson afundava cada vez mais nesse novo mundo de luxo e traição, algo essencial nele estava se perdendo. O homem que um dia acreditava que o amor era tudo começou a acreditar que o poder e o dinheiro eram o que importavam. E, sem perceber, ele estava deixando o que realmente era valioso escorregar pelas suas mãos. Angela apareceu na vida de Jackson como um furacão, varrendo tudo o que ele acreditava ser inabalável. Ela era aquele tipo de mulher que, com um simples olhar, dominava uma sala. Seus olhos penetrantes, o sorriso enigmático e o jeito envolvente a faziam ser o centro das atenções em qualquer evento. E Jackson, que já estava cego pela sedução do poder e do dinheiro, não foi exceção. Quando ela apareceu pela primeira vez numa dessas festas sofisticadas que ele agora frequentava, havia uma faísca no ar. Algo perigoso, algo que ele sabia que não devia tocar, mas que não conseguiu evitar. Angela se aproximou de Jackson com um misto de elegância e premeditação. Ela sabia exatamente o que queria, e desde o momento que o viu, decidiu que o teria. Ela não via Jackson apenas como um homem, mas como uma oportunidade, uma chance de mergulhar ainda mais fundo no mundo do luxo e do poder. E Jackson, já fragilizado pelas mudanças em sua vida, era a presa perfeita. O primeiro encontro foi casual, ou pelo menos parecia ser. Angela se apresentou de forma despretensiosa, com um charme natural que escondia sua verdadeira intenção. A conversa começou como qualquer outra, trivial, sobre negócios, sobre as festas, sobre as pessoas. Mas, em algum momento, a conversa entre eles se tornou algo mais íntimo.
Angela tinha um jeito de fazer Jackson se sentir especial, de massagear seu ego. Ela o fazia acreditar que ele era mais do que um empresário de sucesso, que ele merecia ainda mais. E foi essa sensação de grandiosidade que começou a arruinar tudo. Enquanto Jackson era atraído cada vez mais para o charme manipulador de Angela, ele não percebia que ela estava jogando com sua mente, suas inseguranças e seu desejo por mais. Angela fazia questão de alimentar os desejos mais profundos de Jackson, aqueles que ele nunca confessaria nem a si mesmo. Ela sabia como dizer exatamente o que ele queria ouvir. Você merece ser livre, ela dizia. Você merece ser feliz, sem limites, sem amarras. E, em pouco tempo, ele começou a acreditar nisso. A relação entre eles evoluiu rapidamente. O que começou como encontros furtivos em hotéis de luxo logo se transformou em algo mais. Angela era envolvente, sedutora, e Jackson estava completamente enredado em sua teia. Cada vez que ele olhava para ela, sentia que estava vivendo algo proibido, algo perigoso, mas irresistível. A adrenalina de estar com Angela o fazia esquecer de tudo, de sua vida com Anna, de seus princípios, de quem ele era. E Angela? Ela sabia que estava ganhando. Ela sentia o poder que exercia sobre Jackson, e cada vez que ele se afastava um pouco mais de sua antiga vida, ela sorria internamente. Para Angela, Jackson era apenas um meio para alcançar o que ela sempre quis: controle, riqueza e o poder de manipular os outros. Ela não tinha interesse no homem que Jackson era antes de tudo aquilo. O Jackson humilde e leal não tinha lugar em seu mundo. O que ela queria era moldar Jackson ao seu desejo, transformá-lo em alguém que obedecesse suas vontades sem questionar. Jackson, por outro lado, estava cego. Ele acreditava que Angela o fazia se sentir vivo de uma forma que ele nunca havia sentido antes. O brilho que antes via nos olhos de Anna foi substituído pela eletricidade que sentia ao lado de Angela. Ele não percebia, porém, que essa eletricidade estava o consumindo por dentro, destruindo tudo o que ele um dia amou. A cada encontro, a distância entre ele e Anna aumentava. Angela, sempre manipuladora, sabia exatamente como jogar suas cartas para garantir que Jackson não olhasse para trás. Ela plantava dúvidas, dizia que ele merecia mais do que uma vida simples, insinuava que Anna nunca entenderia o homem que ele havia se tornado. E Jackson, cada vez mais envolvido por esse novo mundo de ilusões, começou a acreditar nisso também. Angela, sem que Jackson percebesse, estava no controle de tudo. Ela o moldava, jogava com seus desejos e, ao mesmo tempo, afastava-o de Anna, pouco a pouco, até que a mulher que ele um dia amou se tornasse apenas uma sombra distante. E, à medida que isso acontecia, Jackson, sem saber, estava prestes a perder o que mais importava na vida. Angela não era apenas uma amante. Ela era o início de uma queda muito maior do que ele poderia imaginar. Angela sabia que, por mais que tivesse conseguido enredar Jackson, havia algo que ela nunca poderia ter completamente enquanto Anna estivesse por perto. Apesar de todo o luxo, as festas, e o estilo de vida extravagante que ela agora desfrutava ao lado dele, a sombra de Anna continuava pairando sobre suas cabeças. E Angela, com toda sua frieza e ambição, sabia que, para garantir seu lugar de vez, Anna precisava sair do caminho. Mas como? Jackson ainda tinha um apego profundo a ela, mesmo que não admitisse. Um simples divórcio não seria suficiente. Ela precisava ser eliminada. E, como sempre, Angela tinha um plano. A ideia surgiu em uma dessas noites em que ela observava Jackson, absorto em suas preocupações. Ele estava cada vez mais distante de Anna, mas Angela sabia que a mulher ainda o prendia emocionalmente. Com sua mente maquiavélica funcionando, ela arquitetou um plano que faria Anna desaparecer para sempre, mas de uma maneira que pareceria um terrível acidente. Assim,
Jackson não poderia suspeitar de nada, e o luto natural o deixaria vulnerável, totalmente sob seu controle. Angela começou a plantar a semente. Primeiro, em conversas casuais, mencionava como as estradas da cidade eram perigosas, como acidentes eram comuns, sempre criando um clima de insegurança ao redor de Anna, sem que Jackson percebesse suas verdadeiras intenções. Ela estudou a rotina de Anna, seus horários, seus caminhos. E, com paciência, esperou pela oportunidade perfeita. O dia do acidente chegou em uma tarde chuvosa, uma daquelas tempestades repentinas que fazem o céu escurecer e as estradas se tornarem armadilhas mortais. Angela, com a ajuda de um cúmplice, sabia exatamente onde e quando Anna passaria. Era um trecho sinuoso da estrada que levava ao rio, um lugar que ninguém jamais imaginaria que pudesse se tornar palco de uma tragédia. Anna, distraída, estava dirigindo sozinha, como sempre fazia, com os pensamentos longe, talvez tentando entender o que estava acontecendo com seu casamento, tentando ainda, de alguma forma, se reconectar com Jackson. A chuva batia forte contra o para-brisa, dificultando a visibilidade. E foi nesse momento, quando ela menos esperava, que o plano de Angela foi colocado em prática. Um carro preto surgiu do nada, batendo na traseira do carro de Anna com uma força brutal. O impacto foi tão repentino que Anna não teve tempo de reagir. Seu carro rodopiou na estrada molhada, desgovernado, e deslizou para fora da pista, caindo diretamente no rio abaixo. O som do metal se retorcendo e da água invadindo o veículo foi ensurdecedor, mas abafado pela tempestade. Anna, presa dentro do carro, lutava desesperadamente para sair. A água fria enchia o veículo rapidamente, e o pânico tomou conta. Seus dedos tentavam, sem sucesso, soltar o cinto de segurança preso, a adrenalina correndo em suas veias. Tudo parecia acontecer em câmera lenta, mas ao mesmo tempo rápido demais. E então, num momento de completo desespero, a escuridão a envolveu. O carro afundou no rio, desaparecendo nas águas turbulentas, levando com ele toda a esperança de Anna. O acidente foi devastador. Quando Jackson recebeu a notícia, foi como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. O carro de Anna foi encontrado, mas o corpo, nada. A polícia declarou que ela provavelmente havia sido levada pela correnteza, desaparecida. E com isso, a vida de Jackson desmoronou. Ele se trancou em uma espiral de dor, culpa e desespero. O homem que uma vez havia sido moldado pelo amor de Anna agora se via sozinho, consumido pela escuridão. Angela, por outro lado, desempenhou perfeitamente o papel de companheira solidária. Chorava em público, abraçava Jackson, fingia uma dor que não existia. Mas, por dentro, ela comemorava. Anna estava fora do caminho. E, com isso, ela acreditava que finalmente teria Jackson só para si, sem nenhuma sombra do passado para atrapalhar seus planos. Mas, o que Angela não sabia, é que o destino tem suas próprias formas de resolver as coisas. E o desaparecimento de Anna era apenas o começo de um ciclo de acontecimentos que ninguém, nem mesmo ela, poderia prever. O tempo passou, e Jackson, agora um homem milionário, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. A mansão onde morava com Angela parecia saída de um sonho, tetos altos, lustres de cristal, carros de luxo na garagem, e festas que reuniam a elite da cidade. Mas a cada novo objeto, a cada nova conquista material, Jackson sentia um vazio crescer dentro de si, como se toda a opulência do mundo não pudesse preencher o espaço que Anna havia deixado. Angela, por outro lado, vivia em um estado de satisfação aparente. Ela conquistou o que sempre desejou, poder, status e o controle sobre a vida de Jackson. Em público, eles eram o casal perfeito. Angela sempre exibia um sorriso impecável, e Jackson se movia como uma peça de decoração ao seu lado, seguindo o roteiro que ela dizia.
Mas, no fundo, algo estava profundamente errado. As noites se tornaram longas e solitárias para Jackson. Ele, que antes se contentava com a simplicidade de uma vida ao lado de Anna, agora se via cercado por um luxo que não fazia sentido. Havia um eco constante em sua cabeça, uma pergunta que não o deixava em paz: como cheguei aqui? Cada canto daquela casa parecia ressoar lembranças de um passado que ele não podia mais tocar, uma felicidade que havia escorregado por entre seus dedos. Em algumas noites, ele saía de fininho das festas que Angela organizava, fugindo das conversas fúteis e do riso forçado das pessoas ao seu redor. Ia até a varanda e olhava para o horizonte, como se tentasse encontrar algo, ou alguém, que não estivesse mais ali. O som da música ao fundo, os brindes de taças de cristal, tudo se tornava distante, quase como um ruído incompreensível. O silêncio interno era o que o atormentava. Jackson começou a revisitar suas memórias com Anna. Não era algo que ele fazia de propósito, elas apenas vinham, como flashes, inesperados e dolorosos. Lembrava-se das noites simples em que eles riam juntos no chão da sala, comendo uma pizza qualquer. Ou das conversas profundas que eles tinham sobre o futuro, os filhos que planejaram, os sonhos que construíram juntos. Era como se o fantasma de Anna estivesse sempre ali, sussurrando seu nome em seus momentos de maior solidão. E era exatamente isso que ele sentia, uma solidão imensa. Angela, com toda sua beleza e manipulação, nunca preencheu o vazio que Anna deixou. Ela era uma presença constante, sim, mas não trazia paz, apenas ruído. Angela parecia sempre estar planejando algo, controlando tudo, enquanto Jackson se afundava cada vez mais em seu próprio abismo emocional. O amor que ele um dia conhecera, aquele amor genuíno e inabalável, estava perdido, e ele sabia que jamais voltaria a sentir algo parecido ao lado dela. A mansão, os carros, as viagens, tudo parecia sem sentido. Havia momentos em que Jackson pensava que trocaria tudo aquilo por apenas mais uma conversa com Anna, por apenas mais uma tarde simples em sua companhia. Mas esse pensamento só o deixava ainda mais angustiado, porque ele sabia que, por mais que tentasse, não poderia voltar no tempo. Anna estava desaparecida, e o peso da culpa por tê-la deixado escapar de sua vida o consumia por dentro. O pior de tudo era a sensação constante de arrependimento. Jackson não conseguia se perdoar por ter se deixado seduzir pelo poder e pelo luxo, por ter se distanciado de Anna quando mais deveria tê-la protegido. Ele lembrava-se de cada escolha errada que fez, de cada vez que ignorou os sinais de que algo estava errado, de como permitiu que Angela se infiltrasse em sua vida e destruísse tudo o que ele amava. Agora, ele tinha tudo, mas, ao mesmo tempo, não tinha nada. Cada manhã parecia mais difícil de encarar, e a cada dia que passava, o sorriso no rosto de Jackson se tornava mais raro, mais forçado. Ele sabia, no fundo, que o dinheiro não comprava a paz que ele tanto desejava, e o vazio que crescia dentro dele se tornava insuportável. As lembranças de Anna o assombravam, e quanto mais ele tentava escapar desse passado, mais ele se via preso a ele. Angela nunca percebeu, ou talvez nunca se importou, com a dor silenciosa de Jackson. Ela tinha o que queria, poder e controle. Mas Jackson estava cada vez mais perdido, vivendo uma vida que não era dele, sentindo falta do que mais importava, o amor verdadeiro que ele havia deixado escapar. O vazio de sua alma se tornava um peso impossível de ignorar. Foi em uma dessas viagens de negócios que a vida de Jackson tomou um rumo que ele jamais poderia prever. Ele havia aceitado um convite para visitar uma pequena cidade, bem afastada do seu mundo de luxo e ostentação. Era uma dessas cidades que pareciam ter parado no tempo, com ruas tranquilas, praças arborizadas e casas antigas com varandas que guardavam histórias. Para Jackson, a viagem não significava nada além de uma pausa temporária da sua rotina entediante, talvez um alívio para o vazio que sentia. O dia estava tranquilo.
O sol brilhava de forma suave, e havia uma brisa leve que soprava pelas ruas da cidade. Jackson, vestido de forma casual, passeava sem rumo, tentando aproveitar aquele momento de paz distante de seu mundo caótico. Ele andava devagar, observando as pessoas, as lojas pequenas, as crianças correndo pelo parque. Mas nada realmente prendia sua atenção. Até que algo, ou melhor, alguém, fez o mundo ao seu redor parar. Do outro lado da praça, ele viu uma mulher. Ela estava de costas, conversando com alguém, mas havia algo nela que fez seu coração bater mais forte. Não era apenas uma sensação de déjà vu. Era mais profundo, como se seu corpo reconhecesse algo antes mesmo de sua mente processar. Ela tinha o cabelo castanho claro, solto sobre os ombros, e seus gestos eram tão familiares. Jackson sentiu seu peito apertar. Ele não sabia por quê, mas não conseguiu desviar o olhar. A mulher se virou lentamente, e Jackson congelou. Seu coração parou por um segundo. Era como se o tempo tivesse voltado. Aqueles olhos, o jeito como ela mexia no cabelo. Era Ana. Não podia ser. Ana estava morta, ou pelo menos desaparecida há anos. Ele viu seu carro cair no rio, ele viveu com a dor de sua perda por tanto tempo que a realidade parecia se desfazer diante dele. Mas ali estava ela, na sua frente. Jackson sentiu o chão fugir dos pés. Tudo ao seu redor se distanciava. Era como se, naquele instante, o mundo inteiro se resumisse a ela. Ele tentou se aproximar, com o coração acelerado, cada passo mais difícil que o anterior. Seu corpo estava em choque, a mente em caos. Quando finalmente chegou perto o suficiente, ela levantou o olhar e seus olhos se cruzaram. Ana olhou para ele, mas seu rosto não esboçou nenhuma reação. Não houve o reconhecimento que Jackson desesperadamente esperava. Para ela, ele era apenas um estranho, alguém que cruzava seu caminho por acaso. Jackson tentou falar, mas as palavras se perderam na garganta. Ele estava diante da mulher que amava, mas ela não o reconhecia. Desculpe, ela disse, com um sorriso gentil, quase distante, como quem não tem ideia da tempestade que estava causando dentro dele. Eu posso ajudar com alguma coisa? Jackson não conseguia acreditar. Aquela voz era a mesma, mas havia um vazio ali. Ela não era a Ana que ele conhecia, a Ana que ele amou. Mas era ela. De alguma forma, era ela. Ana, ele sussurrou, quase sem fôlego. Ela franziu a testa, confusa. Desculpe, você me conhece? O mundo de Jackson desabou de uma forma que ele jamais imaginou ser possível. Ana estava viva, ali, na sua frente, mas ela não se lembrava dele. Não se lembrava de nada. Era como se o destino estivesse brincando com ele, dando-lhe uma segunda chance, mas com uma condição cruel. A mulher que ele amava estava a poucos metros dele, mas, ao mesmo tempo, mais distante do que nunca. Ele queria tocá-la, segurá-la, contar tudo. Queria dizer que ele a procurou em todos os cantos de sua memória, que cada noite que passou sem ela foi um pesadelo que ele nunca conseguiu acordar. Mas algo o impediu. Talvez fosse o medo de assustá-la, ou a dor de perceber que, para ela, ele não era ninguém. Jackson recuou um pouco, sem saber como lidar com aquele momento. A mulher que ele passou anos chorando estava ali, mas não era a mesma. Ela havia perdido algo, e ele também. A memória que os conectava havia desaparecido. Tudo o que restava era uma estranha conexão silenciosa, inexplicável. Ana, ou quem quer que ela fosse agora, sentiu a tensão no ar. Ela ainda não entendia por que aquele homem estava tão abalado ao vê-la, mas algo dentro dela também se mexeu. Uma pequena faísca, um fragmento perdido de uma vida que ela não conseguia lembrar.
Por um breve momento, um lapso. Um eco de algo esquecido, mas que ainda estava ali, enterrado em algum lugar profundo. Jackson, atordoado, ficou parado, observando-a ir embora. Ele sabia que aquele encontro mudaria tudo. Sabia que não poderia simplesmente deixar aquilo passar. A mulher que ele havia perdido para sempre agora estava diante dele. E, de alguma forma, ele teria que encontrar um jeito de trazê-la de volta. Mesmo que ela não se lembrasse mais quem era. Mesmo que ela não soubesse quem ele era. Jackson viu Anna desaparecer entre a multidão, mas, desta vez, ele não deixaria o destino tomar tudo dela. Ele faria o impossível, se fosse preciso. Nos dias que se seguiram àquele encontro inesperado, algo começou a se mexer dentro de Anna. Era como se, a cada vez que ela fechava os olhos, visse fragmentos de uma vida que ela não conseguia entender. Momentos fugazes, flashes rápidos que vinham sem aviso e desapareciam tão rápido quanto chegaram. Eram visões desconexas, um sorriso num campo ensolarado, o som de uma risada ecoando em algum lugar distante, um toque de mãos que pareciam tão familiares, mas ao mesmo tempo, distantes, quase irreais. Ela tentava ignorar. A mente, muitas vezes, prega peças. E Anna, sem memória de seu passado, aprendeu a aceitar o presente como ele era, sem questionar. Mas depois de ver aquele homem na praça, aquele estranho que a fitou com tanta intensidade, algo dentro dela começou a se quebrar. Havia algo nos olhos dele que a fez sentir, algo. Algo que ela não conseguia nomear, mas que deixou uma marca profunda. Desde então, aquelas visões, antes raras, tornaram-se mais frequentes. Em um dia qualquer, enquanto caminhava pela pequena cidade, Anna teve o primeiro lapso que a fez parar de repente. Ela estava olhando para o céu, observando as nuvens se movendo devagar, quando, de repente, sentiu-se transportada para outro lugar. Era como se, por um segundo, estivesse em um campo aberto, sentada na grama, ao lado de alguém. A sensação de paz e conforto a invadiu. E, ao seu lado, o vulto de um homem. Ela não conseguia ver o rosto, mas o calor que emanava daquela presença era inconfundível. Seu coração disparou, como se reconhecesse aquele momento, aquele homem, mas sua mente se recusava a cooperar. Ela parou no meio da calçada, sentindo-se desorientada, quase tonta. As pessoas passavam por ela sem notar, mas Anna ficou ali, tentando entender o que aquilo significava. Foi apenas um segundo, mas parecia uma vida inteira comprimida naquele instante. Ela tentou segurar aquela imagem, aquele sentimento, mas, como areia entre os dedos, tudo escorreu, desaparecendo tão rápido quanto havia chegado. Enquanto isso, Jackson, sem saber do que acontecia com Anna, estava em sua própria batalha interna. Ele não conseguia tirar da cabeça o que havia acontecido naquele dia. Cada detalhe do encontro estava gravado em sua mente. A maneira como ela olhou para ele sem o reconhecer, o jeito como seus olhos, os mesmos olhos de Anna, pareciam vazios, desconectados. Mas ainda assim, ele sabia que era ela. Ele sentia. Não importava que sua mente tentasse dizer o contrário. Ele conhecia Anna melhor do que conhecia a si mesmo. Jackson começou a procurar por ela. Não era difícil em uma cidade tão pequena. Ele não sabia o que faria quando a encontrasse de novo, não sabia o que dizer, como explicar tudo. Mas ele sabia que precisava vê-la, estar perto dela, mesmo que ela fosse uma completa estranha agora. E então, eles se encontraram novamente. Foi uma tarde qualquer, no mercado da cidade. Anna estava distraída, olhando frutas em uma banca, quando sentiu alguém se aproximar. Quando ela levantou os olhos, lá estava ele. Jackson. Ele parou, sem saber o que fazer ou dizer. Ela o reconheceu de imediato,
mas não da forma que ele esperava. Para ela, ele ainda era aquele estranho da praça. Mas, ao olhar para ele, uma sensação tomou conta de seu corpo. Algo familiar, algo quase reconfortante. Ana tentou ignorar. Tentou agir como se fosse apenas mais um encontro casual, mas, no fundo, algo começou a se mover dentro dela novamente. Mais flashes. Mais lapsos de memória. Dessa vez, o toque de uma mão segurando a dela, a visão de uma casa simples, risadas compartilhadas, conversas sussurradas ao cair da noite. E, em todas essas imagens, havia ele. Jackson. Ela não sabia por quê, mas sentia que ele estava sempre ali, de alguma forma. Jackson percebeu que algo mudará no olhar de Ana. Havia confusão, sim, mas também havia algo a mais. Um brilho, um reconhecimento, mesmo que pequeno, começava a surgir. Ele não queria apressar nada, não queria assustá-la, mas a esperança que crescia em seu peito era incontrolável. Seria possível? Seria possível que ela começasse a lembrar? Ana, por sua vez, não conseguia entender o que estava acontecendo. Cada vez que via Jackson, era como se um véu começasse a se levantar, revelando pedaços de algo que ela não sabia que havia perdido. Mas isso a aterrorizava. Ela tinha medo de abrir aquela porta e descobrir algo doloroso demais para suportar. Nos conhecemos, não é? Ela perguntou de repente, sua voz suave, mas carregada de incerteza. Jackson sentiu o ar sumir dos pulmões. Aquela pergunta, tão simples, era tudo o que ele esperava ouvir. Mas ao mesmo tempo, o medo de contar a verdade o paralisava. Ele sabia que não podia simplesmente jogar toda a realidade sobre ela de uma vez. Ela estava perdida, e ele precisava ser cuidadoso. Sim, de certa forma, ele respondeu, tentando manter a calma, mesmo que seu coração estivesse batendo forte. Ana o observou por mais alguns segundos, e então, mais uma vez, aquele lampejo de memória. Um beijo à luz do pôr do sol, risadas no fundo de uma cozinha, a imagem borrada de um amor que parecia tão distante, mas ao mesmo tempo, tão próximo. Ela piscou, como se tentasse afastar aquelas imagens, confusa. Eu sinto que já vivi isso antes. E ali, naquele momento, Jackson soube que a jornada para reconquistar Ana, para trazê-la de volta, havia começado. Jackson não podia mais ignorar os sinais. Depois de reencontrar Ana e sentir a faísca do reconhecimento em seus olhos, ele sabia que havia algo muito maior por trás de tudo. Por anos, ele acreditou que Ana havia morrido naquele acidente trágico, levado pelas águas furiosas do rio, mas agora, diante de si, estava a prova viva de que o destino tinha planos diferentes. Ana estava viva. E a cada novo encontro, ele tinha mais certeza disso, mesmo que sua mente tentasse dizer o contrário. Com a cabeça a mil e o coração em conflito, Jackson procurou seu velho amigo, Marcus. Eles haviam trabalhado juntos desde os primeiros dias da empresa, e Marcus sempre fora o tipo de pessoa que podia ser confiável nos momentos mais difíceis. Se alguém poderia ajudá-lo a descobrir a verdade, seria ele. Marcus era um homem pragmático, o tipo que não acreditava em coincidências. Quando Jackson lhe contou sobre o encontro com Ana, Marcus não hesitou. Se ela está viva, então algo muito errado aconteceu naquele acidente. E nós vamos descobrir o que foi. Jackson, com o peso da culpa e da dor misturado à nova esperança, sabia que precisava da verdade, mesmo que ela fosse devastadora. Marcus começou a investigar discretamente. Reuniu os registros do acidente, conversou com pessoas que estiveram envolvidas na busca por Ana e, lentamente, uma teia de inconsistências começou a emergir. O relatório do acidente era incompleto. Havia depoimentos conflitantes sobre o que realmente aconteceu naquela noite chuvosa.
Testemunhas que, na época, pareciam ter visto pouco, agora começavam a se lembrar de detalhes estranhos. E, no meio de tudo isso, o nome de Angela começava a aparecer com uma frequência inquietante. Um ponto em particular chamou a atenção de Marcos. O carro que atingiu o veículo de Ana nunca foi identificado corretamente. Os relatos falavam de um veículo preto, que desapareceu logo após o acidente. Mas, uma testemunha disse que viu uma mulher loira perto do local, minutos antes do acidente. A descrição coincidia perfeitamente com Angela. Aquilo fez um alarme soar dentro de Marcos. Ele sabia que precisava aprofundar. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar. Angela, sempre tão calculista e manipuladora, havia arquitetado o acidente. Ela sabia que Jackson jamais se afastaria completamente de Ana se ela estivesse por perto, e sua ambição não permitia rivalidade. Por isso, ela fez o impensável. Com a ajuda de um cúmplice, ela planejou o acidente para que parecesse um desastre natural. O carro de Ana foi jogado no rio, e, com a correnteza forte, tudo apontava para uma tragédia inevitável. Mas Ana, por algum milagre, sobreviveu. Ela havia sido encontrada por pescadores a quilômetros de distância, inconsciente e sem memória. O que veio a seguir foi ainda mais perturbador. Angela não apenas orquestrou o acidente, mas fez questão de ocultar o fato de que Ana havia sido resgatada. Com seus contatos e influência, ela manipulou os relatórios da polícia e fez com que a busca por Ana fosse encerrada rapidamente. Ela acreditava que, ao eliminar Ana de vez da vida de Jackson, finalmente teria controle total sobre ele, livre de qualquer ameaça do passado. Jackson, ao ouvir tudo isso de Marcos, sentiu um frio na espinha. O mundo parecia girar ao seu redor. Angela, a mulher que ele pensava conhecer, a mulher com quem ele havia dividido anos de sua vida, era responsável por uma das maiores traições que ele poderia imaginar. Ela não apenas tirou Ana dele, mas fez isso de forma calculada e cruel, destruindo qualquer chance de reconciliação que pudesse ter existido. Agora, tudo fazia sentido. Os anos de vazio, a sensação constante de que algo estava errado. Angela tinha jogado um jogo perigoso, manipulando Jackson, usando sua dor e vulnerabilidade para mantê-lo sob seu controle. E, por tanto tempo, ele foi cegado por isso. Mas a verdade, dolorosa como era, finalmente veio à tona. Jackson sentiu uma mistura de raiva, tristeza e alívio. Ana estava viva. Ela não havia o deixado por escolha ou por acidente. Ela havia sido tirada dele. E agora, com essa verdade em mãos, ele sabia que precisaria enfrentar Angela, mas não antes de proteger Ana de qualquer novo perigo. Ele sabia que não podia agir impulsivamente. Angela era astuta, perigosa. E ele precisava de um plano, uma forma de expor tudo o que ela havia feito sem colocar Ana em risco novamente. Enquanto Jackson assimilava a descoberta, Marcos olhou para ele, com um semblante sério, mas determinado. Agora você sabe a verdade, Jackson. A pergunta é, o que vai fazer com ela? Jackson estava furioso. A descoberta sobre o acidente de Ana o corroía por dentro, mas ele sabia que precisava ser cuidadoso. Angela havia demonstrado que era capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. Nos dias que se seguiram à revelação, ele começou a observar cada movimento dela, procurando sinais de fraqueza, qualquer coisa que confirmasse suas suspeitas. E foi durante esse período que algo mais perturbador começou a emergir, o filho que Angela havia tido, o menino que ela dizia ser dele. Jackson sempre teve dúvidas, mas nunca as alimentou. Ele amava o garoto, cuidava dele, e em nenhum momento questionou sua paternidade. No entanto, após saber do que Angela havia sido capaz de fazer com Ana, uma nova sombra de desconfiança começou a se formar.
Havia algo na forma como Angela se comportava, sempre protetora demais, sempre desviando o assunto quando o passado do menino era mencionado. Com a ajuda de Marcus, Jackson decidiu que precisava de respostas. E, dessa vez, a única forma de obtê-las seria com algo concreto. Eles fizeram um teste de DNA sem que Angela soubesse, e o resultado chegou rapidamente. O golpe foi devastador. O menino não era filho de Jackson. O garoto, que ele criou e amou como seu, era fruto de um caso que Angela teve com outro homem. A verdade estava diante dele, e Jackson sentiu como se seu mundo desabasse mais uma vez. Quando ele confrontou Angela, as coisas não foram como ele esperava. Ele esperava lágrimas, talvez desculpas, alguma demonstração de arrependimento. Mas o que encontrou foi outra faceta da mulher que ele acreditava conhecer. Angela, em vez de se dobrar sob o peso da verdade, sorriu. Um sorriso frio, calculado, que enviou um arrepio pela espinha de Jackson. Você acha que isso muda alguma coisa? Ela disse, com a voz calma, mas carregada de veneno. Eu sempre controlei tudo. Você acha que eu vou perder isso agora? Jackson, perplexo, a olhou, tentando entender a extensão de sua manipulação. Como você pôde? Depois de tudo que fizemos juntos. O que mais você esconde, Angela? Ela deu de ombros, indiferente. O que você esperava? Eu fiz o que tinha que fazer para garantir que fossemos felizes. Você estava obcecado por Ana. Sempre esteve. Eu sabia que a única maneira de realmente te ter era eliminá-la da equação. E quanto ao menino? Angela pausou, olhando para ele com desprezo. Você nunca teria me deixado se pensasse que ele era seu filho, então fiz o que era necessário. Jackson sentiu o sangue ferver. Tudo estava claro agora. Angela não tinha limites. Ela havia manipulado sua vida, tirado Ana dele, criado uma teia de mentiras e o mantido preso em um casamento baseado em falsidades. E agora, mesmo confrontada com a verdade, ela não demonstrava remorso algum. Mas havia algo a mais nos olhos de Angela. Algo mais sombrio. Como se ela soubesse que ainda tinha uma carta para jogar. E, antes que Jackson pudesse processar completamente o que estava acontecendo, ela se aproximou, sua voz baixa e ameaçadora. Você acha que vai simplesmente me deixar agora? Acha que vai sair dessa ileso? Eu não vou permitir. Foi nesse momento que Jackson percebeu que Angela já havia planejado seu próximo movimento. Ela sempre tinha um plano. E, desta vez, seria mortal. Com sua posição ameaçada, com o controle de sua vida escapando de suas mãos, Angela se viu encurralada. E, como um animal acuado, ela estava disposta a fazer qualquer coisa para sobreviver. Ela não iria perder Jackson, seu status, sua riqueza, nem que isso significasse recorrer à violência. Sem que Jackson soubesse, Angela havia se reaproximado de um antigo amante. O mesmo homem que era, na verdade, o pai do menino que Jackson acreditava ser seu filho. Esse amante, frio e tão calculista quanto ela, era a única pessoa que Angela sabia que poderia ajudá-la a se livrar de Jackson de uma vez por todas. Enquanto Jackson tentava assimilar tudo, Angela já havia dado início ao seu novo plano. Ela e seu amante traçaram um esquema para fazer parecer que Jackson sofreu um acidente. Eles sabiam que, com sua fortuna, uma morte súbita de Jackson levantaria muitas suspeitas, então tudo tinha que ser perfeito. E, dessa vez, Angela estava decidida a não deixar pontas soltas. Mas Angela subestimou uma coisa: Jackson não era mais o homem ingênuo de antes. Ele havia aprendido com suas próprias feridas. E, dessa vez, ele não estava sozinho. Marcus, sempre vigilante, já suspeitava que algo mais perigoso estava sendo tramado.
Ele começou a seguir os passos de Angela em segredo, tentando entender até onde ela iria para manter seu império de mentiras intacto. A verdade sobre o filho foi apenas o início da desintegração do castelo de cartas que Angela havia construído. E agora, com a revelação de suas intenções mortais, Jackson sabia que o confronto final estava prestes a acontecer. O ambiente estava denso, carregado de uma tensão quase palpável. Jackson, consciente de que Angela estava armando algo, havia começado a tomar precauções. Seus dias eram preenchidos com a sensação de que qualquer passo em falso poderia ser seu último. E, ao mesmo tempo, Anna, sem saber dos detalhes, também sentia uma agitação crescente dentro de si, como se algo terrível estivesse para acontecer. Angela, por outro lado, estava confiante. Seu plano estava quase finalizado, e ela sabia que, com a ajuda de seu amante, o acidente de Jackson seria perfeito. Uma morte rápida, limpa, que pareceria natural. Eles haviam escolhido o momento certo, uma viagem de negócios em um local afastado. Um deslizamento de carro em uma estrada sinuosa e mal iluminada, talvez, ou um incidente na própria mansão, onde ninguém desconfiaria de sua morte repentina. Angela tinha o controle absoluto, ou assim acreditava. O que ela não sabia era que Anna, mesmo com sua memória fragmentada, estava cada vez mais conectada ao passado. E, de alguma forma, o destino parecia estar conspirando para que ela estivesse no lugar certo, na hora certa. Uma tarde, enquanto caminhava pela cidade pequena que agora chamava de lar, Anna passou por uma conversa que não deveria ouvir. Duas pessoas falavam em sussurros em um café. Algo sobre um plano envolvendo Jackson, sobre fazer tudo parecer natural. Anna parou imediatamente, seu coração acelerado. O nome Jackson desencadeou uma avalanche de memórias incompletas, mas intensas. Ela sentiu seu corpo reagir antes mesmo de entender totalmente o que estava acontecendo. Sem pensar, se aproximou o suficiente para ouvir mais detalhes. As palavras eram claras, Angela estava envolvida. E o objetivo final era eliminar Jackson. Anna não sabia o quanto podia confiar em suas memórias fragmentadas, mas algo dentro dela, um instinto profundo e familiar, disse que ela precisava agir. Rápido. Seu coração, mesmo sem se lembrar completamente, sabia que Jackson era alguém importante, alguém que ela não podia deixar cair nas garras de Angela. A coragem que ela nem sabia que tinha se acendeu dentro dela. Sem perder tempo, Anna foi direto para a mansão de Jackson. Ela não sabia se ele estaria lá, mas sentia que o tempo estava correndo. Cada segundo contava. A estrada que levava à propriedade era longa e sinuosa, e enquanto dirigia, flashes de seu passado com Jackson invadiam sua mente. Os risos, as conversas no sofá, a vida simples que tinham construído juntos. E, junto a isso, a imagem de Angela, sempre na sombra, sempre observando, manipulando. Quando Anna chegou à mansão, a atmosfera estava estranhamente calma demais. Ela entrou discretamente, movida por uma urgência que não podia explicar. Seus passos ecoavam pelos corredores amplos e luxuosos, e tudo parecia estar envolto em um silêncio inquietante. Mas então, à distância, ela ouviu vozes. A voz de Angela. E, de repente, tudo fez sentido. Angela estava no escritório, ao telefone, discutindo os detalhes finais do plano com seu cúmplice. Está tudo pronto. Ele não vai suspeitar de nada. O carro está preparado, e ninguém vai duvidar que foi um acidente. A voz dela era fria, calculada, sem nenhuma hesitação. Depois disso, tudo será meu. Anna sentiu o sangue gelar. Ela estava no meio de algo muito maior do que imaginava, mas não podia parar agora. Com todo o cuidado do mundo, ela se aproximou mais do escritório, ficando fora da visão de Angela,
mas o suficiente para ouvir tudo. Angela continuava falando, detalhando como o carro de Jackson seria sabotado naquela mesma noite, enquanto ele dirigisse pela estrada deserta. Ana sabia que não havia tempo a perder. Ela precisava avisá-lo. Agora. Sem pensar, Ana recuou rapidamente, saindo da mansão antes que Angela percebesse sua presença. Ela correu até o carro, suas mãos tremendo enquanto pegava o celular. Não tinha o número de Jackson, mas lembrou-se de algo, o amigo dele, Marcos. Era a única chance. Com uma sensação de desespero crescente, Ana ligou para Marcos, explicando tudo de forma rápida e confusa. Eles vão matar Jackson. Angela, ela armou tudo. O carro, você precisa impedi-lo. Marcos, percebendo a gravidade da situação, não hesitou. Ele já desconfiava de que algo assim pudesse acontecer, mas ouvir Ana confirmar seus piores medos fez com que ele agisse imediatamente. Eu estou a caminho, Ana. Mantenha-se segura. Vamos salvar Jackson. Enquanto Marcos corria para interceptar Jackson, Ana dirigiu como nunca antes, o coração batendo forte no peito. Ela sabia que precisava encontrá-lo antes que fosse tarde demais. Cada curva da estrada parecia uma eternidade, e o medo de não chegar a tempo a fazia acelerar ainda mais. Finalmente, Ana viu o carro de Jackson à frente, já próximo àquela curva traiçoeira que Angela havia planejado usar para acabar com sua vida. Sem pensar duas vezes, ela acelerou e buzinou, tentando chamar sua atenção. Jackson, surpreso, olhou pelo retrovisor, vendo um carro desconhecido se aproximar rapidamente. Ele parou no acostamento, saindo do carro com uma expressão confusa. Ana saltou do veículo, ainda ofegante, e correu até ele. Jackson. Você precisa sair daqui, agora. As palavras saíram apressadas, desesperadas. É uma armadilha. Angela, ela quer te matar. Jackson ficou em choque, tentando entender tudo de uma vez. O que você está dizendo, Ana? Antes que ela pudesse responder, Marcos apareceu, freando bruscamente ao lado deles. Ela está certa, Jackson. Angela armou para você. Eles sabotaram seu carro. Se você tivesse continuado, teria sido o fim. Jackson olhou para os dois, incrédulo. O mundo parecia girar ao seu redor, enquanto a gravidade do que estava prestes a acontecer o atingia. Angela, a mulher com quem ele compartilhava sua vida, planejava matá-lo. Mas ali, diante dele, estavam Ana e Marcos, aqueles que ainda se importavam, aqueles que o salvaram no último momento. Ana, com os olhos cheios de determinação, olhou para Jackson. Eu não sei tudo o que aconteceu entre nós. Minhas memórias ainda são confusas. Mas sei que eu não podia deixar isso acontecer. Eu não podia te perder. Jackson, abalado, não conseguia encontrar palavras. Mas naquele momento, ele sabia que tudo mudaria. Aquela noite, marcada pela tentativa frustrada de assassinato, foi um divisor de águas na vida de Jackson. O choque de quase perder tudo, e a revelação de que Ana havia arriscado sua própria vida para salvá-lo, trouxe uma clareza dolorosa sobre as escolhas que ele havia feito ao longo dos anos. Sentado no chão da sala, com as luzes da cidade brilhando através das janelas da mansão que agora parecia grande e vazia, Jackson sentiu o peso do arrependimento. Angela havia sido presa na mesma noite, junto com seu amante. As provas eram esmagadoras, e a verdade que ela tanto se esforçou para esconder finalmente veio à tona. Não houve lágrimas, não houve explicações emocionais da parte dela, apenas o silêncio amargo de alguém que viu seu castelo de mentiras desmoronar. Jackson a observou ser levada pelas autoridades, sem emoção, sem raiva. Apenas um vazio.
Ele sabia que a justiça seria feita, mas isso não apagava os anos de dor, as decisões erradas, os corações partidos. Ana, por sua vez, também lutava com suas próprias batalhas. A memória ainda era fragmentada, mas as peças começavam a se encaixar lentamente. Ela se lembrava do amor que tinha por Jackson, dos dias felizes e simples que compartilharam, mas também lembrava da dor de tê-lo perdido para a ambição, para o luxo que havia consumido sua alma. Agora, de pé diante dele, ela sabia que nada seria fácil. O caminho para a reconciliação seria longo e doloroso. Mas, ao mesmo tempo, havia algo novo, uma chance de recomeçar. Jackson, em meio ao turbilhão de sentimentos, se aproximou de Ana naquela noite. Sua voz, sempre tão firme, estava trêmula. Eu não tenho desculpas, Ana. Eu destruí tudo o que era bom. Me perdi, me deixei levar por coisas que nunca importaram de verdade. E eu te perdi. Seus olhos estavam marejados, cheios de arrependimento genuíno. Você me salvou, não só hoje, mas de mim mesmo. Ana o olhou, com um misto de dor e compaixão. Ela sabia que as cicatrizes não desaparecem facilmente, mas também sabia que o homem à sua frente não era mais o mesmo que havia abandonado emocionalmente anos atrás. Ele estava quebrado, sim, mas talvez, nesse estado de vulnerabilidade, ele pudesse finalmente se redimir. Jackson, nós dois perdemos muito, ela disse suavemente. Mas, por algum motivo, estamos aqui. E isso significa alguma coisa. Nos meses que se seguiram, Jackson e Ana começaram a reconstruir o que uma vez tiveram. Não foi um processo fácil. A dor ainda estava presente, as dúvidas surgiam de tempos em tempos, mas a honestidade que agora permeava sua relação trouxe uma nova fundação. Jackson, com humildade, enfrentou o passado, lidando com cada erro que havia cometido, e Ana, com seu coração generoso, foi gradualmente deixando o perdão se infiltrar em suas feridas. A notícia sobre Angela e seu amante se espalhou pela mídia, mas Jackson não quis se envolver com os detalhes do julgamento. Para ele, aquilo já era um capítulo encerrado. O que importava agora era a reconstrução de sua vida. E parte dessa reconstrução envolvia uma decisão que surpreendeu muitos, mas não a Ana. Jackson decidiu adotar o menino que, por tanto tempo, acreditou ser seu filho. O garoto, ainda jovem demais para entender toda a complexidade dos acontecimentos, era inocente de tudo. Ele havia crescido sob a sombra de mentiras, mas Jackson não via nele os erros de Angela. Ele via uma criança que precisava de um lar, de amor, e de alguém que pudesse guiá-lo em um mundo que parecia cada vez mais caótico. Ele não tem culpa de nada, Jackson disse a Ana em uma noite tranquila, enquanto os dois conversavam sobre o futuro. E eu me apeguei a ele. Não é seu sangue que define quem você é. Eu quero ser o pai que ele merece. Ana, com lágrimas nos olhos, o apoiou. Ela sabia que aquela decisão falava sobre quem Jackson havia se tornado, sobre o homem que ele finalmente redescobriu dentro de si. O amor, a compaixão, a responsabilidade, todas as qualidades que ela sempre soube que ele tinha, mas que haviam sido obscurecidas pelos anos de ambição e deslumbramento. A nova vida que eles começaram a construir era simples, como sempre deveria ter sido. A mansão ficou para trás. Eles se mudaram para uma casa menor, mas cheia de vida, onde as risadas de uma criança podiam ser ouvidas correndo pelos corredores. O vazio que um dia Jackson sentiu foi preenchido pelo amor de Ana e pelo compromisso com sua nova família. Juntos, Jackson e Ana reescreveram sua história. Não era perfeita, mas era real. Cada dia era uma escolha consciente de seguir em frente, de se perdoar, de se amar, e de nunca mais perder de vista o que realmente importava. Eles, finalmente, encontraram a paz que tanto haviam procurado, uma paz construída em meio ao caos,
mas que floresceu através do perdão e da redenção. O futuro que se estendia diante deles era incerto, mas eles sabiam que, enquanto estivessem juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Afinal, haviam superado o pior. E agora, estavam prontos para um novo capítulo, com a promessa silenciosa de nunca mais se perderem um do outro. E aí, o que você achou da história de Jackson? Se estivesse no lugar dele, você seria capaz de buscar o perdão ou se deixaria consumir pela culpa? Acredita que é possível recomeçar, mesmo depois de traições tão profundas? Ou talvez, você se apegaria ao poder e às mentiras para proteger o que construiu? Se essa história te fez pensar sobre o que realmente importa na vida, inscreva-se no canal e ative as notificações.